Oi, meu nome é Fernanda, eu estou grávida de 4 meses e eu engravidei 10 dias após uma perda gestacional. Antes de começar a falar sobre a minha perda, vou falar só uma coisinha. Meu vizinho decidiu furar alguma coisa aqui 1h da tarde na sexta-feira, que é hoje, e assim, pode ser que saia no fundo, então ignorem, tá? Se acontecer aí de sair. Ai, Fernanda, você é a rainha da Inglaterra, né? Chata pra caralho. Não, não é isso, tá? Não é isso. É porque eu quero gravar o vídeo e toda hora ele bate, aí tá me atrapalhando, tá me deixando um pouquinho irritada. Mas assim, tá? Não sou rainha da Inglaterra, tudo bem. Não tô brigando, entendeu? Só tô avisando vocês, minhas queridas. Minha perda. A minha perda, gente, ela aconteceu no fim de janeiro. Eu descobri a gravidez porque eu sonhei que eu fazia 2 testes de gravidez. E dava positivo no meu sonho. Eu tava até com a minha irmã. E aí eu fui e falei pro Iá, vamos fazer, porque a gente tinha realmente feito uma coisa errada. Errada. Não, a gente fez, entendeu? E tinha possibilidade de ter engravidado, então eu falei, vou fazer o teste. Comprei e deu positivo. Faltava ainda, acho que 2 dias pra descer pra mim, alguma coisa assim. E aí eu fiz, é positivo, fui no médico, fiz o de sangue, deu positivo. E a gente contou pra todo mundo, assim que eu descobri. Contamos pra todo mundo, pra minha família, pra família dele. Fiz até surpresa pros meus sogros. Minha sogra chorou horrores. Foi assim, contei pras minhas amigas, liguei de vídeo. Foi uma coisa assim, muita emoção, assim. Foi bem legal. Só que uma semana depois, eu tive o primeiro sangramento. Não sabia, mas nesse sangramento eu já tava perdendo, já tinha perdido. Eu não sabia. E o que a médica me disse é que esse aborto é conhecido como um aborto precoce ou gravidez química. E eu nunca tinha escutado falar nisso. Nunca, porque eu também não estava ativa tentando engravidar, então eu não tinha pesquisado sobre as possibilidades, sabe, de dar errado. O único problema disso é que eu sou muito ansiosa e depois que deu errado uma vez, eu virei a senhora Google, porque tudo, gente, tudo, absolutamente tudo. Grávida pode comer atum? Eu colocava, agora, né, que eu estou grávida, eu coloco agora deu uma diminuída, mas tudo eu coloco no Google, vocês acreditam? Tô tentando diminuir pra não ficar louca, mas voltando. Essa perda pra gente, né, depois de todo mundo saber e ter que contar pra todo mundo que a gente perdeu, foi muito ruim, psicologicamente, sabe? Emocionalmente. Eu e meu marido, a gente ficou muito abalado. A gente não tava tentando engravidar. Mas depois que você tem a notícia, sabe? Você tá grávida, vocês vão ser pais. Acho que pro homem é um pouco menos. Mas pra mulher, tá em você, sabe? E eu comecei a me culpar muito. Meu, mas o que tem de errado em mim? Por que deu errado? Por que tipo, deu? Porque o problema foi na implantação. Então, por que deu problema pra implantar no meu útero, né? Porque tá em mim. A médica sempre falava a mesma coisa. Não, isso não tem a ver com você. Isso pode ser problema genético, na hora da multiplicação das células, enfim. Só que eu ainda ficava com isso. Então, eu fui ao todo, gente, eu acho que 4 ginecologistas. Fui. Eu sou um pouquinho ansiosa. E eu queria saber logo o que tinha de errado. E eu perdi, nossa, foi uma sensação horrível. Foi horrível. Doeu muito. Doeu em tudo, doeu. E eu fiquei muito triste. Passou um tempo, né? Eu não conseguia passar na minha ginecologista porque ela não tinha vaga, só pro mês de fevereiro. E vocês acham que eu ia aguentar até o mês de fevereiro pra saber o que tinha acontecido com o meu bebê? Não. Eu tinha que saber o que tinha comigo, né? Porque eu tava crente que era comigo. O que acontece é que eu tenho 2 doenças pré-existentes. Eu tenho retocolite ulcerativa e eu tenho hipotireoidismo. Então, por isso que eu desconfiava que tinha alguma coisa a ver com o meu corpo. E aí, a primeira médica que eu fui foi do pronto-socorro, que deu a notícia do aborto. A segunda médica que eu fui foi uma médica que eu consegui um encaixe só pra pegar a guia de exame. E aí eu fiz, expliquei, né, o histórico. Aí eu fiz da tireoide, fiz de vitamina, enfim, todos aqueles exames padrões de ginecologista, de check-up mesmo. A terceira ginecologista foi a indicação da minha irmã, que é a ginecologista dela, que aí eu fui com o resultado dos exames. Só que entre a consulta dessa ginecologista com a minha já tava perto, mas eu fui. E nessa consulta eu descobri que minha tireoide estava desregulada. Eu tomo Puran todo dia, mas eu tava tomando de forma errada. Tô tentando me culpar de novo, né? Não, ela falaram que não foi culpa disso, enfim, mas tava um pouquinho alteradinha a minha tireoide.
E ainda bem que eu fiz os exames porque eu consegui regular tudo. E sentei com a minha médica e falei, não, esse ano a gente quer engravidar, então eu vou começar a preparar meu corpo de agora. Só que eu sempre fiz exame. Eu sempre fiz exercício. Assim, não tô comendo da melhor forma? Agora eu tô, né? Mas na época não tava da melhor forma, porque tinha acabado de passar final de ano. E eu e meu marido, a gente comia muita besteira, tava comendo. Ainda comemos, mais menos. E, enfim, teve que regular tudo. Então, eu suplementei com vitamina, arrumei a tireoide, não. Arrumei a dosagem, né? Era a mesma dosagem, só que tinha que tomar da forma correta. Enfim, e seguimos a nossa vida, eu e meu marido. Contei pra ela, falou, então continua só o treino, sua alimentação que você já tem, diminui as besteiras e segue a vida. Porque assim, ela sempre deixou muito claro que poderia demorar até 1 ano, né, pra um casal saudável engravidar. Ainda mais depois de uma perda, poderia demorar um pouquinho mais. Falei, não, tudo bem, a gente não tá com pressa, a gente não quer pra agora, vamos só seguindo nossa vida normal. A gente não tava me considerando uma tentante ainda. E seguimos. Fizemos. E tudo isso aconteceu em 10 dias. Eu vou contar pra vocês o porquê. Porque eu perdi dia 28 de janeiro. Eu não lembro quando que eu engravidei, mas o dia que eu descobri, assim, em janeiro. Mas eu sei o dia que eu sangrei. Nossa, ficou na minha cabeça, né? 28 de janeiro. E dia 10 foi o dia da minha ovulação. Então, provavelmente foi o dia que eu engravidei. Por isso que eu falo que eu engravidei em 10 dias. Foi muito rápido. E daí, da minha consulta com ela, que foi dia 10, eu tinha que retornar no fim do mês pra ver se a tireoide tinha normalizado. Quando eu retornei, já retornei com um teste positivo. Já foi assim. Já falei, testei, deu positivo. E eu testei, gente, 6 dias antes de atrasar a menstruação. Por quê? Porque eu estava com sintomas gripais. Meu marido ficou gripado e eu também. Só que eu fiquei muito pior que ele, assim. E aí eu achei que era gripe. Ou infecção de urina, que tava com dor nas costas, né? Como eu tive pielonefrite e essas complicações que eu tô falando pra vocês, eu já achei que era outra coisa. E quando eu fui no hospital, não, deu lá o beta positivo. Aí eu comecei a acompanhar com teste de farmácia. Então eu fiz vários testes de farmácia. Acho que eu fiz 10 testes de farmácias. Acho que tem tudo aqui, tá? Se quiserem eu mostro pra vocês a evolução. Aí deu pra ver a tirinha ficando mais escura. Só daí, depois que deu tudo certo, que eu fiz vários ultrassons, que eu vi o saco gestacional no útero, que eu vi o embriãozinho bem pequenininho com a vesícula, assim, 6 semanas, sabe? Assim, bem coração batendo. Aí a gente liberou pra nossa família, minha sogra contou pra parte do meu marido, né? Tias distantes. Eu contei pra minha parte aqui, que mora mais perto de mim. E foi isso, gente. Foi assim que eu engravidei. Eu suplementei e fiz muito exame. O ruim disso, da perda, é que uma gravidez após uma perda deixa a gente muito bitolada. Então, o tempo todo eu ficava me perguntando. E eu ainda me pergunto, só que agora menos, né? Porque eu fiz o morfológico, deu tudo certo. Então, agora eu tô um pouco mais aliviada. Mas eu ficava o tempo todo falando pro meu marido, nossa, será que o bebê tá bem? Será que o bebê tá bem? O tempo todo. E não tinha caído a minha ficha ainda, sabe? Sabia que eu tava grávida, mas eu esquecia muitas vezes e quando eu lembrava era de preocupação. Então, idas no banheiro, ver toda hora se não tinha sangue, acontecia muito. Agora tá acontecendo menos. Confesso pra vocês que depois do morfológico eu dei entendeu? Uma acalmada. Mas é isso, essa é a minha história. Eu fiz o conteúdo mais pra ajudar quem pode estar passando por isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. O que eu souber, né, de acordo com a minha experiência, porque eu não sou médica nem nada, eu ajudo vocês. E é isso.